sua ira, o seu favor dura a vida inteira. À noite pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Você pode repetir isso? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Diga mais uma vez: a alegria vem pela manhã. Somente os homens. A alegria vem pela manhã. Só as irmãs. Nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, nós te bendizemos e exaltamos o Senhor nesta noite. Nós cremos que a alegria, ela vem pelo amanhã. Nós te exaltamos por causa da tua graça, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua misericórdia. Te bendizemos, Senhor, pelo fôlego de vida. Te bendizemos, Senhor, pela bondade e a misericórdia com que o Senhor tem cercado as nossas vidas nesses dias. Pai, a tua palavra há de ser ministrada, há de ser pregada neste lugar. E nós te bendizemos por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede. Fale conosco, a fim de que possamos sair daqui edificados e fortalecidos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, preste atenção nesta palavra nesta noite. Este salmo está repleto de ação de graças. E qual é o motivo dessa ação de graças? Davi, ele começa neste salmo exaltando o Senhor. Ele diz: eu te exaltarei, ó Senhor. Ele está aqui enaltecendo a Deus. Mas veja que ele vai descrever as adversidades vivenciadas por ele naqueles dias. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3, ele vai relatar as situações que estava vivendo, que o fez louvar a Deus após essa circunstância. Primeiramente, ele revela acerca de inimigos, pessoas que havia se levantado contra Davi naqueles dias. E ele descreve que essas pessoas estavam à espreita de Davi, aguardando a queda de Davi, a fim de que essas pessoas regozijassem, se alegrassem com a derrota de Davi. Além disso, ele vai descrever que ele havia sido acometido por uma enfermidade. E a gravidade, irmão, chega a tal ponto que ele vai dizer que a sua vida estava à beira da sepultura. Ele descreve aqui que estava a poucos de se descer à sepultura naqueles dias. Não se sabe por certo qual era a enfermidade enfrentada por Davi. Não se sabe também quais eram os inimigos que haviam se levantado contra Davi naqueles dias, porque nós sabemos que Davi, como homem segundo o coração de Deus, ele tinha vários opositores, vários inimigos que se opunham. A exemplo, nós temos Saul, que havia se levantado contra Davi. Nós temos também o seu filho Absalão, que havia se levantado dentro da sua própria casa. A história também nos revela que Davi tinha os inimigos filisteus, que guerreava constantemente contra Israel e contra Davi. Mas Davi, depois de vivenciado, irmãos e irmãs, essas vitórias,
depois de alcançado as vitórias que Deus havia dado, ele não somente exalta a Deus, mas ele convoca os santos, os servos de Deus, para render graças ao Senhor. E isso está aqui no versículo 4, em que ele diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graça ao seu santo nome. Quais foram os motivos pela qual Davi estava aqui enaltecendo a Deus? Há vários motivos que Davi aqui ele está adorando a Deus. Há vários motivos que Davi está aqui enaltecendo, exaltando a Deus. E eu enumerei aqui algumas razões pela qual Davi ele louvava a Deus naqueles dias. Razões essas que nós também temos, meus irmãos, para exaltar o Senhor. Quantos aqui tem motivos para adorar a Deus? Deixa eu ver, é só eu. Por mais dolorida que seja a nossa vida, nós temos, irmãos, motivos de sobra para adorar a Deus. Por mais que a situação esteja difícil, nós aqui nesta noite, nós temos motivos para engrandecer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro motivo, Davi, ele vai exaltar a Deus pelos livramentos que Deus havia concedido a ele. Quantos aqui já recebeu algum livramento de Deus? Você só está aqui nesta noite por conta dos livramentos que um dia Deus te concedeu, meu irmão, minha irmã. E ele diz: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Segundo, irmãos, ele vai exaltar a Deus pela cura. Já falei que ele foi acometido de uma enfermidade, e essa enfermidade estava levando Davi à morte. Mas ele enaltece a Deus, dizendo: Senhor meu Deus, eu clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Tu me curaste, ó Deus. Ele está exaltando a Deus pela cura, igreja. Ele está louvando a Deus porque Deus havia sarado, Deus havia preservado a sua vida, que estava prestes a descer à sepultura. E ele está dizendo: exaltado, adorado seja este Deus, que não permitiu que os meus inimigos zombassem e rissem da minha cara. Foi Deus que me livrou. Foi Deus que livrou os meus passos, os meus pés de descer a cova, igreja. Quantos livramentos Deus também não tem concedido a você que aqui está nesta noite? Quantas vitórias alcançadas, meus irmãos. Em terceiro lugar, ele vai exaltar a Deus, dizendo que a ira de Deus dura só um momento. Ele vai dizer: salmodiai ao Senhor, vós os seus santos, dai graça ao seu santo nome, porque a sua ira não passa de um momento. E isso nós precisamos levar em consideração, igreja. O nosso Deus é um Deus que ira. O nosso Deus é um Deus que fica irado. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Deus irado devido ao pecado do povo naqueles dias. Tem um sermão famoso chamado sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado.
pregado por um famoso pregador chamado Jonathan Edwards. E o tema do sermão era pecadores na mão de um Deus irado. E diz que Jonathan Edwards, ele pregava o seu sermão, e num certo momento que ele pregava o seu sermão, as pessoas agarravam nas estruturas do templo, agarravam nos bancos, porque estava vendo debaixo dos seus pés, irmãos, como que o fogo incandescente do inferno. E após esse sermão, diz que as pessoas vinham se jogando aos pés de Jesus, se convertendo, deixando a sua vida pecaminosa por causa da ira de Deus. Mas nós podemos louvar a Deus nessa noite, que a ira de Deus não é permanente. A ira de Deus, irmãos, ela é momentânea. A ira de Deus, ela é passageira. O salmista diz que a sua ira dura por um breve momento, igreja. Ai de nós, se não fosse, irmãos, a graça, a misericórdia de Deus em favor das nossas vidas. Segundo, ele vai dizer que no seu favor está a vida, igreja. Diz que Deus ira, mas que no favor de Deus está a vida, meu irmão. Aonde está a vida? A vida está na graça de Deus, a vida está no favor de Deus. Como seriam as nossas vidas, irmãos amados, sem a graça, o favor de Deus para com as nossas vidas? A Bíblia diz que é por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. A graça de Deus está sobre a sua vida nesta noite. O favor de Deus, meu irmão, está sobre a sua vida nesta noite. A compaixão de Deus está sobre a nossa vida. Em seu favor está a vida. É pela graça que nós somos alcançados. É pela graça que eu e você nós somos salvos. Salvos de quê? Da ira de Deus. Mas ele vai dizer no versículo 5, dizendo que o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Isso significa, irmãos, que o crente chora, que o crente, ele às vezes, ele passa por adversidades na sua vida. O choro é algo que faz parte da nossa jornada nesta terra. E veja que o choro é resultado do sofrimento. O choro é resultado das aflições, das tribulações que nós passamos. Deixa eu te dizer uma coisa. Crente também chora, meus irmãos. Crente passa por adversidade. Falo isso porque nós estamos vivendo dias em que prega que o crente, na vida do crente, é só vitória, é só bênção, é só regozijo. E veja que quem está escrevendo essas palavras aqui é o homem considerado segundo o coração de Deus. E hoje há uma corrente teológica que tenta de todas as formas tirar o sofrimento das nossas vidas. Precisamos entender que o choro, irmãos, faz parte da nossa caminhada. Você vai chorar, você vai passar por estreito, você vai passar por adversidade. O choro às vezes vai durar uma noite inteira. Às vezes as lágrimas vão correr nos seus olhos, vão correr na sua face, que faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa natureza. Entenda isso. Mas o bom é saber que o choro, ele tem um início, um meio e um fim, igreja. Quando o salmista diz que o choro pode durar uma noite, ele está dizendo que o choro tem um tempo determinado na vida do crente. O choro, ele vem
e ele vai, meus irmãos. O choro não é algo que vai perdurar para sempre na sua vida. O choro pode durar uma noite. E quando se fala de noite, às vezes não está simplesmente falando de uma noite, de algumas horas. Não está falando talvez de poucas horas, mas quem sabe um dia, uma semana, um ano. Mas o certo é saber que o choro tem um tempo determinado. O choro não dura para sempre, igreja. Ele vai dizer que o choro pode durar o quê? Uma noite. Veja que o choro está associado com a noite. Crente passa por vale, irmãos. Crente passa por estreito. E às vezes nem sempre é Deus pesando as mãos. Eu falo isso porque há pessoas com essa mentalidade dentro da igreja. Teve um irmão que estava passando por uma luta ferrenha alguns dias aqui atrás na igreja. E eu ouvi de alguns irmãos dizendo: pastor, é Deus que está pesando as mãos. Para com isso, crente. É Deus que está provando, é Deus que está levando o sofrimento. Para com isso, meu irmão. A Bíblia diz que nós precisamos chorar com os que choram e alegrar com aqueles que se alegram. Entenda isso, que se você não sofre numa área na sua vida, você sofrerá em outra. Se em uma área da sua vida você está passando bem, há áreas na sua vida que vai gerar lágrimas. O choro é algo inerente, irmãos, à natureza humana. Jesus chorou, criatura. E ele disse: bem-aventurados são os que choram, porque é só quem chora que é consolado, igreja. Então fuja dessa teologia que diz que o sofrimento não faz. Tem igreja aí com a placa de todo tamanho dizendo: pare de sofrer. Não, o sofrimento faz parte, igreja. Davi está dizendo a nós que o choro é real, o choro faz parte. Você vai chorar, irmã. Você vai chorar pela perda de um ente querido, se não vai chorar por um problema na sua casa, uma dor, uma angústia, uma dificuldade. Faz parte, crente, aceita isso. Mas o bom é saber, e eu volto a refrisar nessa noite, que o choro tem um tempo determinado, tem hora para acabar, meus irmãos. Vai passar, igreja. Não há dor que dure a vida inteira. Não há vale de sombra da morte que perdure a vida inteira. Entenda isso. Eu não sei que luta que você está vivendo nessa noite. E em sexto ele vai dizer que a alegria, mas a alegria vem pela manhã, igreja. Veja que a alegria está associada com a manhã. Veja que o sofrimento está associado à noite, a trevas. Veja que o choro está associado a vale, a tormenta, a dificuldade. Mas que a alegria está associada com o amanhecer, irmãos. O certo é que a alegria virá, irmãos, e significa que a adversidade acabará nas nossas vidas. O amanhã vem, e o amanhã vem acompanhado de gozo, de regozijo, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Não perca a sua esperança. Por mais árdua que seja a sua caminhada, por mais difícil que seja a sua trajetória, por mais prolongada que seja a sua noite de choro, amanhã virá, igreja. E amanhã virá trazendo consigo a graça de Deus, a presença de Deus, a alegria de Deus, a unção de Deus, a vitória de Deus na sua vida, meu irmão. Aplauda o Senhor nesta noite. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que Jairo foi acometido de tristeza.
A tempestade acometeu a casa de Jairo, irmãos. Diz que Jairo, ele vai até a pessoa do Senhor Jesus, e ele vai clamar insistentemente, dizendo: mestre, a minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela viva. E Jesus então disse: eu vou, Jairo. E quando Jesus ia com Jairo, ao aproximar da casa de Jairo, diz que alguns mensageiros sem esperança, irmãos, quantos mensageiros sem esperança nós temos nesses dias? Pessoas que ao invés de carregar uma mensagem de vida, carregam uma mensagem de morte. E esses mensageiros chegam até Jesus e diz: olha a Jairo, dizendo: Jairo, não incomodes mais o mestre, tua filha está morta, acabou, Jairo. Fica imaginando, irmãos, como que estava o coração daquele pai naquele momento. Aquele que estava insistentemente clamando para que Jesus viesse até a casa e pusesse as mãos e o curasse. Mas a Bíblia diz que Jesus, sem acudir aquelas palavras, igreja, porque se tem uma coisa que Jesus não aceita, é palavras de mensageiros sem esperança. E o desejo de Deus também para você nessa noite é que não aceite mensagens de mensageiros de morte na sua vida. Quantas são as pessoas que você diz: olha, eu vou vencer, eu vou chegar até o lugar, eu vou conquistar, eu vou vencer. E alguns mensageiros sem esperança dizem: olha, não tem mais jeito, acabou. E o pior, irmãos, é quando as pessoas aceitam, acode essas palavras, aceitem essas palavras no íntimo. Mas diz o texto que Jesus, sem aceitar essas palavras, disse: Jairo, não temas, crê somente. E Jesus chega então à casa de Jairo, e ele entra no aposento onde estava aquela filha, irmãos, e ele toma a menina pela mão e diz: menina, levanta. E a menina levantou para a glória de Deus, igreja. Veja que o choro veio, mas que com a presença de Jesus trouxe consigo a alegria, o regozijo na vida de Jairo e dos seus familiares. A tempestade veio sobre a vida dos discípulos na travessia do mar. Lembra deste fato? Em que diz que eles estavam nessa travessia e de repente do nada a tempestade, irmãos, a fúria do vento, a agitação das águas. E isso pode ser aplicado na nossa vida também. Que às vezes nós começamos a trajetória da nossa vida, o mar está calmo, está tranquilo, o casamento está indo às boas, e de repente do nada surge tempestade contra as nossas vidas, do nada, irmãos, tribulações de todos os lados. E às vezes olhamos e diz: olha, nós vamos perecer. Às vezes, como Davi está dizendo: os meus pés estão a um passo da cova, minha alma está descendo a cova. Quantas das vezes nós chegamos a determinadas situações na nossa vida e que às vezes pensamos: acabou, não tem mais jeito, está tudo exterminado, não há mais solução para este problema. De repente eles lembram que Jesus estava ali naquele barco, e eles despertam o nosso amado mestre, dizendo: olha, não se te dá que perecemos, olha a agitação das águas, olha essa noite turva, olha a tribulação, olha a adversidade. O texto diz então que Jesus levanta, meus irmãos, e ele dá uma ordem ao vento, dizendo: vento, aquieta, mar, acalma-te. E diz, irmãos, que houve grande bonança, igreja. Este é o Jesus que traz bonança para as nossas vidas. Esse é Jesus, irmãos, que quando nós estamos com Ele na travessia, pode se surgir
lutas, adversidade, mas Ele é aquele que tem poder de acalmar a tempestade na sua vida, meu irmão, de acalmar a adversidade que você está passando. Quando Ele fala, o mar tem que parar, igreja, o vento tem que aquietar ao ouvir o som da sua voz. Houve grande bonança, alegria, igreja. Vem pela manhã, igreja. E em sétimo, versículo 11 e 12 diz: ele está louvando a Deus, porque Deus aqui vai fazer algo maravilhoso na vida de Davi. Ele vai dizer: converteste o meu pranto em folguedos. Deus é poderoso para fazer isso, meu irmão. Ele vai dizer: mas tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Olha para você ver duas situações. Ele fala de pranto. Pranto é aquele choro denso que leva a pessoa a soluçar. Eu sei que você já chorou assim. No entanto, nós temos um Deus que transforma situações. Você crê nisso? Quantos aqui crê nisso? Um Deus que muda o quadro da nossa história. Um Deus que muda o rumo, a direção da nossa vida. Um Deus que transforma pranto, irmãos, em alegria. Ele vai dizer mais do que alegria, Ele vai dizer folguedos, igreja. Folguedo aqui é alegria ao extremo. Deus é poderoso, igreja, para fazer isso na sua vida. Não perca a esperança. Se você está chorando hoje, amanhã você pode adorar a Deus, você pode enaltecer a Deus, pela alegria que vem pelo amanhã. Converteste, transformaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco, irmãos, e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus e Deus meu, graças te darei para sempre. Eu quero que você saiba disso nesta noite, que chegará um tempo, igreja, em que o sofrimento da nossa vida chegará ao fim. Quero que você saiba nessa noite que tudo passa. Quero que você saiba nessa noite que a dor tem hora para começar, mas tem hora também para terminar, irmãos. Eu quero que você saiba que a tempestade passa, que a angústia passa, o desespero passa, a dificuldade passa, e a bonança do Senhor vem, igreja. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. E eu quero encerrar esta palavra nesta noite com Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse capítulo 21. E João, ele vai ter a visão de novos céus e nova terra. Preste atenção nessa leitura. Ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. É para lá que nós vamos, igreja. Chegará um tempo, irmãos, que o sofrimento acabará. Talvez a noite que você está passando, ela tem perdurado, mas João está dizendo: eu vi um novo céus e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Fecha seus olhos para você se concentrar nessa palavra. O mar já não existe. Mar denota luta, igreja. Mar denota tribulação. Mar denota solidão, angústia, aflição, igreja. Mas ele diz: eu vi a cidade santa. Eu vi a nova Jerusalém. A nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, e ela está ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo.
ele não somente vê, mas ele também ouve, dizendo: ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo enxugará, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá, igreja. Não haverá mais ali luto, igreja. Não haverá ali mais pranto, choro, igreja. Não haverá ali mais dor, irmã, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, João. Tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será por filho. Fecha seus olhos agora e eu encerro essa palavra com 3 conselhos para você que aqui está nesta noite. Pastor, o que fazer se o choro ainda perdura? Abaixa a sua cabeça. Pastor, o que fazer se as lágrimas ainda correm nos meus olhos? Talvez você entrou assim aqui nesta noite, algo que tem promovido lágrimas na sua face, algo, irmão e irmã, que tem feito você chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. O que fazer então, se o choro persiste na sua vida? Primeiro conselho que eu te dou nesta noite é: aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme. Aguente firme. Permaneça de pé na presença de Deus. Não ceda às tentações. Não se deixe vencer pelas provações. Firme. Permaneça firme. Esse é o primeiro conselho para você que aqui está nesta noite. Eu tenho tido uma preocupação na minha vida, neste ministério que não é meu. Eu tenho tido uma preocupação de somente permanecer firme na presença de Deus, de colocar minha cabeça no travesseiro e saber que há lealdade no meu espírito. É a preocupação que eu tenho tido, irmãos, de andar com a minha vida na presença de Deus. Permanecer firme. Posso trocar o microfone para ver? Deixa eu tentar o microfone. Quem sabe não é o microfone? Som. Ei. Fecha seus olhos. Segundo conselho: permaneça orando e crendo. Permaneça orando e crendo. Terceiro e último conselho: permaneça exaltando a Deus, mesmo diante da sua adversidade. Eu te exaltarei, ó Deus, de todo o meu coração. Então fecha seus olhos, coloca a sua vida, o seu coração na presença de Deus aqui nesta noite. Mesmo com a limitação do som,
Eu creio que a mensagem foi pregada ao seu coração aqui nesta noite. Você entendeu aquilo que Deus quis trazer ao seu espírito aqui neste lugar. Não desespere. Deus está no controle. E isso não é bordão, é certeza. O choro tem início, tem um meio e tem um fim. Tem um tempo determinado para acabar. A alegria vem pela manhã, essa é a certeza que eu carrego. A alegria vem pela manhã. Permaneça crendo, permaneça firme, meu irmão. Não desvie os seus pés da presença de Deus. Não perca seu foco. Permaneça com seu coração centrado, voltado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se a luta não passar nessa terra, passará na eternidade, em que o nosso amado Cristo dirá: vinde benditos de meu Pai, tome posse do meu reino. E Ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. O amanhã virá, igreja. O nosso amado Cristo, a estrela da manhã virá.